espectral? Qual que é a diferença do espectral para convencional? Tem diferença? Não tem? Eu vou ter um dia no meu laboratório? Não vou? Isso serve para quê? Então, essas perguntas, né, quando você começa a pensar numa metodologia que você já está acostumado a trabalhar, e de repente chega uma mudança, né, assusta um pouco, né? Eu faço um paralelo, e aqui a gente vai falar disso, né, com a inteligência artificial, que hoje cada vez mais entra em nossas rotinas, né? Então, existem várias formas de como utilizá-las. Existe um ditado comum que fala que a gente não vai perder o nosso emprego para a inteligência artificial, mas a gente vai perder sim o nosso emprego para alguém que sabe usar melhor a inteligência artificial do que nós, né? Então, acho que a mudança ela assusta, né? A gente fala que crescer dói, mas que é necessário. Então, assim, vamos conseguir o conhecimento. Isso daqui é um ponto de partida para que a gente agregue conhecimento, para que a gente agregue cada vez mais, vamos dizer assim, valor no nosso. Não vou falar só na nossa vida profissional, mas também, né, na vida acadêmica, pessoal, né? Todas as nossas realizações, elas fazem parte desse crescimento. E a citometria espectral, ela não é diferente, tá? Então, vamos lá. A gente abriu nas redes sociais da Flow Mentor uma caixinha de perguntas. Não sei se vocês tiveram acesso, chegaram a ver, mas a gente teve essa caixinha de perguntas rolando aí nas redes sociais esses últimos dias, e eu resolvi selecionar aqui, guiar a aula pelas perguntas, vamos dizer assim, mais frequentes, né? Nem sempre, vamos dizer assim, as perguntas mais profundas, mas as perguntas mais, vamos dizer assim, que interessou mais o público mesmo, né? Como o Flowing é uma aula democrática, aberta, a gente tem as pessoas de todas as formações, de todos os lugares do país, a gente tem até a América Latina, então eu acho que a gente tem que ter uma baliza, né? Então a baliza, vamos dizer assim, a voz do povo é a voz de Deus, né? E aí, assim, a pergunta que teve maior número de frequência foi: qual é a diferença entre citometria espectral e a citometria convencional, né? Que é a citometria que a gente trabalha, que a gente está acostumado. Então, assim, as diferenças entre a citometria espectral e a convencional, elas são muitas, né? Então, assim, é um mundo à parte. Porém, o princípio, né, aquilo que a gente aprendeu quando você vai começar a estudar no mundo da citometria, ele permanece o mesmo. Então, assim, a base ela é igual. E o que vai mudando são as nuances. Então, o que principalmente vocês precisam começar a perceber é que na detecção convencional, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com um filtro que é específico para cada fluoróforo, correto? Então a gente tem, né, nós antigamente cetômetro de 4 cores, fax calibro, depois fax canto 2, 6, 8 cores, quem era tinha também o de 5 cores, que era, esqueci o nome dele, depois vem o 8 cores, o Navios, aí tem o Lyric, tem Jax Flex, tem a Tune da Thermo Fisher, ou seja, isso tudo são fluoróforos que são detectados por filtros específicos para um detector específico. Então, na citometria convencional, deixa eu pegar meu pointer aqui, laser pointer. Eu tenho aqui, ó, né, essa banda que é a parte da citometria convencional. Então, eu tenho a minha amostra, né, entro no fluxo, passo no ponto de intersecção do laser, e o que acontece? Eu vou gerar, se houve reação antígeno-anticorpo, um brilho. Ok. Esse brilho, né, essa emissão de luz, de fluorescência, ela é captada por cada um dos detectores. Esses detectores transformam o sinal luminoso no sinal digital, e aí a gente tem a nossa citometria convencional. O que acontece de diferente na citometria espectral? Aí a espectral é esse ladinho aqui, ó. Então, nesse ladinho aqui, o que acontece? Percebam que o sinal, ao entrar, os filtros, eles direcionam para todos os detectores. Então, essa é a principal característica. Então, cada barrinha dessa daqui mais escura, ela é um detector. Vejam que o sinal ele rebate em todos. Eu vou ter uma figura melhor para mostrar isso.
Mas então, quando você começa a pensar que os detectores dentro do citômetro são expostos a todas as emissões de luz, o que é que vem na cabeça da gente? Puxa, então não tem um para um, como aqui, na verdade, né? Que eu tenho um detector para um tipo de emissão, que é aqueles filtros. Lembra dos filtros que deixa passar? Só aquilo que vai ser o detector vai poder captar. No caso da espectral, ele vai ler tudo. Nossa, puxa, Rodrigo, mas como assim ler tudo? Então, a gente vai olhar aqui o que que isso meio que permite, ou o que que isso faz com que a gente tenha um aumento de capacidade importante, né? Então, dentro do nosso processo inicial de citometria de fluxo convencional, ele não vai mudar. O processo macro que vai mudar são as nuances, e com isso abre-se um mundo de possibilidades, né? Então, basicamente, a gente vai estar trabalhando meio que da mesma forma. Eu tenho a amostra, né? As células precisam estar em suspensão. Ainda é fluxo, tá? Eu preciso colocá-las em suspensão. Eu vou marcá-las, então preciso ter a reação antígeno-anticorpo. O meu anticorpo vai ter que estar ligado numa substância brilhante, tá? Não é citometria de massa, não é metal pesado, é reação antígeno-anticorpo e anticorpo ligado em substância fluorescente. Vou passar no citômetro, meu processo de aquisição, tem um ponto de intersecção do laser, tudo igual. Porém, depois, nessa hora da detecção da luz, é que eu vou ter, e aí vem o nome espectro, ao invés de ter um sinal, eu vou ter um espectro daquele sinal. Puxa, Rodrigo, mas o que é espectro daquele sinal? Vai já aparecer uma coisa que vocês vão conseguir ter uma nuance melhor, entendeu? E aí depois eu vou precisar trabalhar nesses dados. Qual que é a diferença? Não, a gente vai ver. Na verdade, quando eu começo a trabalhar com muitos dados, eu preciso de muitas ferramentas ou de um aumento importante na minha capacidade de lidar com esses dados, certo? Então, dentro do citômetro convencional, como eu acabei de falar, as células vão passando na frente da intersecção do laser e cada emissão de luz é detectada por um detector, detectada pelo detector é ótimo, né? Específico. E como acontece no espectral, não falei que ia aparecer uma figurinha melhor, né? Na hora que a célula passa na intersecção do laser, aquela emissão luminosa percorre todos os detectores. Todos os detectores, tá? Essas figuras, elas são, a grande maioria que essa aula, existe um webinar da Cytec, né? A Cytec trouxe o primeiro citômetro espectral para o Brasil com registro. Tem um webinar, depois eu passo para vocês no grupo lá o enderecinho, o webinar está na internet, é muito interessante, as figuras são muito didáticas e aí eu resolvi trazer aqui para a gente apresentar, responder as perguntas das caixinhas, certo? Então, perceberam como todos os detectores captam essa emissão de luz e por isso eles vão conseguir desenhar várias nuances da luz, não somente uma. Então, eu falei que apareceu uma figurinha que vocês vão lembrar. Vocês olham para o céu e tem o arco-íris? Quem é? Levanta a mãozinha aí quem consegue ver o violeta, o anil, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. A gente, na verdade, vê o arco-íris. Você nota, se você prestar bastante atenção, eu estou vendo ali o vermelho, olha, aquele ali está o verde, mas a nuance da mudança da cor, as fatias, né? Eu costumo começar a falar de citometria espectral, eu falo do mil folhas, né? Eu sou guloso, eu gosto de comer, então eu sempre, e doce, né? Todo mundo gosta. Então, sabe aquela sobremesa mil folhas? Você tem as folhas e tem o creme no meio. Então, não tem mil folhas na doceria, né? Na verdade, tem umas 5, 6 folhas, sei lá. Mas se fosse mil, por exemplo, a gente não ia conseguir perceber, sabe, todas as folhas. Então, o espectro da luz é da mesma forma. Você tem muito mais do que você consegue ver. E aí a gente para, eu vou parar um pouquinho aqui a aula para a gente pensar, puxa, mas eu estou lá no meu laboratório fazendo subpopulação linfocitária. Aí tem lá CD4, CD8, CD45, CD56, 16, 19, meu subpopulação.
Ah, essa célula está positiva para o 19, está marcando lá, é 19 que não é 3, é o linfócito B. Como é que você viu isso? Ah, porque o CD19 está ligado no PE e o PE está positivo ali no eixo X. Eu coloquei no meu software de análise. Ah, mas tem essa. Tá meio heterogêneo. Quem nunca se deparou? Ah, eu coloco parcial ou coloco heterogêneo? É positivo fraco? Quando você começa a perceber que o positivo não é uma bolinha em cluster, mas ele tem um espectro, ele parece tem uma cauda, o que serão aquelas células? É só a marcação que está, vamos dizer, um problema de titulação, é só a marcação que está mais fraca, porque eu tenho menos densidade antigênica. Isso é o nosso conhecimento atual. Então, que a gente consegue entender. Mas, se você vai olhar para a física da luz, muito provavelmente, às vezes, você captou um pequeno sinal de um espectro que é uma outra expressão antigênica. Então, quando você começa a trabalhar olhando as fatias do mil folhas, né, isso é uma inovação absurda que permite com que a gente tenha uma análise mais abrangente e detalhada. E aí eu começo a pensar o seguinte: eu consigo ver mais parâmetros de uma vez só. Então, um dos avanços da citometria espectral é que eu começo a trabalhar em um tubo, ou dois, ou três, mas com múltiplos parâmetros, com mais de 15 parâmetros, 20, 30, 40 parâmetros. E isso, antigamente, dava. Posso fazer? Posso fazer nos citômetros convencionais, não tem problema. É assim que a gente fazia a pesquisa antes do espectral. Porém, o trabalho que dava para você conseguir olhar esse dado, hoje, ele é um avanço indescritível. E isso, como é que se deu isso, Rodrigo? Como é que eu consegui fatiar essa parte da luz? Principalmente porque eu tive um aprimoramento do sistema óptico do citômetro, que é aqueles detectores que eu falei para vocês que onde a luz passa em todos eles, com um aumento da capacidade de detecção dessa nuance, da parte que difere do violeta, do anil, do azul. Ou seja, eu consegui transformar todas as folhinhas do Mil Folhas em uma assinatura, a chamada assinatura espectral. Vai aparecendo daqui para frente o que é essa assinatura. Mas o pulo do gato é isso. Eles conseguiram criar algoritmos, e aí começa a trazer, né, algoritmo, matemática, aprendizado de máquina, inteligência artificial, para fazer essa assinatura espectral. Eu preciso primeiro unir e depois fatiar. Então, o algoritmo ele junta e separa. E com isso eu consigo, em cada célula, identificar um número muito maior de antígenos. Então, já dando uns spoilers aqui, você começa a pensar, puxa, agora eu quero saber, tem CD4, CD8, 16, 56, 19, mas e o que tem nesse meio do caminho? Vejam que na ciência tem um monte de pergunta que não tem resposta. Vou puxar aqui para a clínica, para quem é médico, acompanha, paciente internado. A gente tem lá o seu José e a Dona Maria. 40 anos os dois. Leucemia mieloide aguda com translocação 821. Teoricamente, um risco bom. Ok. Um não vai bem, outro não vai. Ninguém sabe por quê. Você vai lá olhar os riscos, não sei, é o sexo, é porque teve infecção e essa não teve. Como está a resposta imune desse paciente? A gente faz imunofenotipado de leucemia aguda, avalia o clone blástico. E a parte e a imunidade inata, adaptativa? Alguém viu? Hoje, com você podendo estudar múltiplos parâmetros de uma vez só, isso cada vez mais fica factível. Você começa a olhar o entorno também. Isso é igual a leitura do mielograma. Você vai ler o mielograma, você está contando célula, mas você está olhando o entorno. Você está vendo como é que está o fundo de hemácias, você está vendo como é que está o estroma. Por quê? Porque faz parte do raciocínio que você vai montar. Então veja o mundo de possibilidades que está se abrindo, porque a espectral ainda está na pesquisa. A gente tem uns pulos, eu chamo de ensaios, uns ensaios de pulos da pesquisa para a clínica.
Mas assim, tá cada vez pulando cada vez mais. Eu falo que é Jurassic Park. Parece que os dinossaurozinhos estão pululando. Bom, e como é que começou tudo isso? Aí veja, olha, vou começar por aqui dizendo que o sinal de citometria espectral apareceu no Congresso da ISA aqui em Montpellier, na França, em 2004. E aí, somente 9 anos depois, apareceu o primeiro citômetro comercial, que foi o da Sony, e vendeu mais de 2.000 cópias. Mas olha só, se vocês olharem aqui, desde 1979, essa história de fatiar 1.000 folhas, essa história de procurar o espectro e tentar identificar, ela já existia. E aí vocês vão vendo que a ciência vem caminhando, olha. E a gente, às vezes, quer ter resultado no mesmo ano, a gente quer resolver toda a nossa vida na mesma semana. Veja como a ciência, ela caminha, 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 mas, ó, 79, 86, 90, 96 e assim vai. E aí, hoje, a gente tem já vários citômetros. E veja, analisar os dados de um citômetro de uma empresa para um de outro é possível? É possível. Acontece? Acontece. Mas eles têm diferenças que você precisa ajustar. Então veja que a coisa está ainda sendo desenhada. A tecnologia de um citômetro espectral é um pouco diferente da outra, apesar de ser sempre aquele princípio de você captar com todos os detectores os sinais de fluorescência, todos os sinais, e não aquela especificidade que existia da citometria convencional. Então, hoje a gente tem, por exemplo, da Cytec, a gente tem da BD, a gente tem da Thermo Fisher, tem da Beckman Coulter, ou seja, tem os grandes players do mercado, tem citômetro espectral. Todos estão lá ainda em fase de adaptação, pesquisa e tudo mais. Mas a gente está caminhando para lá. E aí começa a aparecer o quê? O que eu chamo de a pergunta da sua vida. Qual que é a pergunta da sua vida? Então vamos lá para um laboratório de imunofeno, que é o que a gente gosta. Estamos lá com a amostra com a lâmina cheia de blastos. Ah, leucemia aguda. Vou fazer triagem de leucemia aguda, tubo alote, depois deu mieloide, eu vou seguir para mieloide, faço minha complementação. Qual é a pergunta que eu queria saber ali? Que linhagem são esses blastos? Ok, mieloide. Conclusão, laudo, leucemia mieloide aguda, canal do médico, ligo para o médico, passa, ele começa a tratar para o paciente, se Deus quiser, vai ficar tudo bem. É isso que a gente vive hoje. Porém, na citometria espectral, como eu tenho uma melhor separação das expressões antigênicas, e aí eu vou mostrar essa figurinha aqui por quê, eu começo a falar sobre assinatura espectral. E aí a assinatura espectral, ela vai me dar mais informações que somente o positivo, negativo. Então, o blasto é mieloide porque tem uma IPO que passou lá na sua análise, está maior que 10%. Então, veja, quando eu vou fazer pesquisa, eu tenho uma pergunta para responder. Quem está na academia sabe. Só que nesse caminho de responder a pergunta, quantas outras perguntas aparecem e quantas descobertas acontecem nesse caminho? A gente viu aí a Covid. Todo mundo pesquisando vacina, apareceu uma série de descobertas científicas. Então, escutem o que eu estou falando. Citometria espectral, ela abre a mente, ela abre essas possibilidades. A gente vai desenhar um experimento espectral para estudar um tipo celular. Eu vou mostrar lá no final uma parte imunológica. Ok, eu vou começar a descobrir várias nuances que estavam ali, o cremezinho do meu folhas. E aí eu vou ter essa noção de o que mais está escondido ali. A gente chega lá. Mostrando aqui sobre a assinatura espectral, ó, essa aqui da esquerda é a nossa citometria convencional. Né? A gente conhece isso daqui, aqui estão os comprimentos de onda dos nossos lasers, da emissão, e você vê que o pico, olha, ele tem, né, a base um pouco ampla e tem o pico de luz. Quando eu vou para a espectral, olha só quantos picos eu tenho dentro daquela sombra, dentro daquele range que na citometria convencional aparece. Então, aqui na citometria convencional, essa figura ela tem uma representação de 4 detectores. Quando você passa para cá, olha quantos detectores são. 26. Vocês vão ver que tem citômetro com muito mais. Então, você já começa a ter essa noção de o quanto você pode
atingir na tecnologia de conhecimento daquela expressão naquela tua célula que você está procurando. Ou seja, você começa a ler o quê? Nas entrelinhas. Porque você já sabe mieloide, linfóide, T, B, NK, X, Y, Z. Então, assim, por exemplo, quem gosta de música, né? Eu sou pianista. Você olha para uma clave de Sol ou uma clave de Fá e você sabe que cada espaço é uma nota, cada linha é outra nota. E que as notas elas vão caminhando dessa forma. É assim que você interpreta uma partitura. Quando você vai para a citometria convencional, é como se você lesse 3 notas ao mesmo tempo. Você lê o espaço e as 2 linhas. E quando você vai para a citometria espectral, percebam aqui nessa figura de baixo, ó, cada ponto é vamos dizer assim, um susto do espectro. E aí o algoritmo vai fazer com que ele se junte e vire uma assinatura espectral. E depois você consiga trazer isso como informação relevante para a sua interpretação. Porque daí na citometria espectral é sempre essa história. Você tem que ter a pergunta e você tem que saber o que você quer chegar. Quando você chegar e fazer essa ligação, vai ter várias outras nuances que você vai precisar entender ou pesquisar ou X. Veja como abre a cabeça, né? Então, aquilo que eu falei aqui, ó. Cada canal, eles vão se juntar num sinal que vira uma assinatura, que é diferente da convencional, onde eu tenho meus bloquinhos, né? FL1, primeira cor, segunda cor, terceira cor. E aí vem uma das grandes sacadas, né? Na citometria convencional, o que a gente sabe que acontece? Um sinal invade o outro e depois a gente tem que fazer o quê? Nossa matriz de compensação das fluorescências, né? O nosso cálculo matemático para retirar como dizia quando eu aprendi lá na Unifesp, a gente falava assim, tira parte de FL2 que está entrando em FL1. Né? E aí você tinha que ficar imaginando como é que você faz, coloca na matriz e tudo mais. Hoje, na espectral, você não tem, né, essa mistura, porque você está lendo cada fatiazinha. Mas tem uma outra coisa que a gente vai falar já já aí, que também vem para dar uma bagunçada aí no nosso coreto. Bom, a segunda pergunta que apareceu mais frequente é os citômetros. Eles são muito diferentes? A gente já viu aqui que precisa ter o laser, tem a câmara de fluxo, tem os detectores, aí começa a diferença, né? Os detectores, eles são detectores onde vão ler todas as fluorescências, todos vão passar em todos. Então aqui tem um exemplo, esse aqui é o da Sony, que não é aquele lá de 2013, é um mais moderno. Tá? Esse daqui tem até 7 lasers e percebam, tem 186 detectores. 186, vocês ouviram bem. E vejam que você vai passando, né, nas cores e nos detectores e eles vão captando cada uma das emissões de luz. E aí isso é transformado na assinatura espectral, que depois, por um algoritmo, que a gente chama de tem uma deconvolução. A gente vai chegar lá. Terceira pergunta, isso é engraçado, porque eu achei que ninguém ia meio que saber, a não ser quem trabalha já com citometria espectral e tal. E aí tinha essa pergunta, que assim, eu ouvi falar que existe um tal de unmixing. Sim, unmixing, essa palavra aí vai aparecer tantas vezes na vida de todo mundo que quiser saber um pouco mais de citometria espectral. O unmixing, quando eu fui na site do ano passado, eu achava que era assim, isso é a compensação do espectral. O raciocínio seria mais ou menos, mas não é. Por quê? Porque a compensação é quando um sinal invade o outro. E aqui a gente não tem um sinal invadindo o outro. O que a gente tem é a conversão da assinatura espectral, que depois, pelo Amix, eu preciso dividir em fatias. Certo? Então, vejam aqui vamos dizer assim, um workflow de como funciona mais ou menos uma rotina para você trabalhar com citometria espectral. Então, primeira coisa, quando você lê, ou seja, quando você adquire, ou perdão, quando você tem a leitura do que você quer, isso aqui é a chamada pergunta, né? Você está lá, marcou, você vai precisar fazer o que a gente chama de unmixing, que é justamente aplicar um algoritmo para que aquele sinal que virou uma assinatura espectral ele seja
nunca sei falar isso. Seja separado em cada uma das folhas. Depois desse dado, que aí é um grande número de dados, você vai ter que fazer 3 coisas, que é a chamada transformação, o agrupamento e a normalização, até chegar na análise. E o que é essa transformação, agrupamento e normalização? Você vai aplicar algoritmos para que você agrupe as células semelhantes. Semelhantes em quê, Rodrigo? Semelhantes na assinatura espectral que foi decomposta, né, que é pelo unmixing. E aí só aqui é que você vai analisar. Só que quando você chegar aqui, você vai ter uma complexidade muito alta de dados. Então, nessa parte aqui, a gente vai trazer muitos locais onde se faz espectrometria espectral. Quando você vai trabalhar com painéis de 40 cores, 30 cores, você vai trazer softwares ou ferramentas de análise que tenham essa capacidade. Então, por exemplo, para clusterizar, né, que é para agrupar as células, pode usar o FlowSum, né? Existe um software agora, uma plataforma, na verdade, né, que é o Cytobank, onde você tem, além do FlowSum, você tem UMAP, t-SNE, várias formas de você trabalhar esse dado. Rodrigo, eu posso analisar o meu dado no Infinicity, no Calusa? Pode, mas lembre, a gente trabalha hoje com 10, 13 cores, já dá um trabalho danado, né? O Alex sempre fala, puxa, se eu for abrir todas as combinações dos meus painéis, eu tenho que abrir 72 janelas, né? Tem que ter 3 telas de 27 polegadas para você abrir suas 72 janelas. Agora imagina você ir trabalhar com 40 cores, 50 cores. Então, não é possível, vamos dizer assim, de uma forma prática, de uma rotina, por isso que a gente fala que a coisa ainda está na pesquisa, você entrar e fazer dessa forma. Então, hoje, todos os dados são trabalhados de uma forma onde você traz um aprendizado de máquina, uma inteligência artificial, para fazer com que isso aconteça. Existem milhares de ferramentas, vamos dizer, in-house, ou seja, você pega seu bioinformata, vocês desenham como fazer isso daqui e aplica no seu laboratório. Existem soluções comerciais, né, como essa que eu citei aí do Cytobank. Unmixing. Então, o que eu vou fazer? Lembra que a gente tem a assinatura espectral, que é esse único sinal? Eu vou, através desse algoritmo, dividir os fluoróforos no chamado sinal puro. É um algoritmo de separação de fluorescência. É basicamente isso. Eu juntei e agora eu vou separar. Então, eu vou conseguir ter uma impressão digital espectral individual. Ou seja, realmente eu sei o que é que brilhou ali, o que é que ligou naquele antígeno que fez aquele brilho. Né? Isso vai me permitir com que eu tenha, consiga atingir, né, o fenótipo fraco e raro. Aí a gente já começa a pensar, né? Nossa, mas e aquela célula da DRM que a gente fica na dúvida lá, porque ela tem um fenótipo diferente do anterior? Será que era diferente do anterior? Será que não era uma nuance, né? Uma variação desse fenótipo? Isso ainda está por ser respondido. Mas a gente começa a pensar. Lembra que eu falei que tem que ter a pergunta, e depois da pergunta a gente vai começar a achar, né, ali a pauta do piano, as entrelinhas, né? Bom, como é que a gente faz no mix? É muito complicado? É igual a compensação? Bom, é meio parecido. Na verdade, eu preciso ter 2 controles. Eu preciso ter o controle de referência. E o que é o controle de referência? Olha, vocês vão cair para trás. O controle de referência é, para cada fluorocromo, uma amostra marcada. Então, e aí, assim, a máquina vai aprender aquele padrão. Então, isso lembra a compensação, né? Ah, eu tenho 40 cores. Vai ter que ter 40. Próxima questão. E eu também preciso ter um controle não marcado. Então, essa etapa do controle é fundamental. Se eu não fizer o unmixing, eu não vou conseguir extrair nenhum resultado confiável. Essa parte ela é fundamental. Então, eu preciso ter os controles, eu preciso ter o algoritmo. Os algoritmos podem estar tendo software, eles podem ser desenvolvidos para, como eu falei, dependendo do painel. Ou seja, é algo que você meio que adapta, né? Então, assim, existem vários guidelines já. O Isaac mesmo publicou, a gente tem lá o Comitê de Sintometria Espectral. Então, isso é bem importante. Bom,
E aí, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, como que ele funciona? Eu vou ter, por exemplo, as minhas amostras de referência, essas que eu acabei de falar, né? Então, a referência 1 e a referência 2. E aí, o que, que eu faço? Eu vou ter um chamado desconhecido 1, que ele é a referência 1, pura. E eu vou ter o desconhecido 2, que é a mistura dos dois. Entendeu? E aí, através dessa técnica, que aparentemente é bem simples, o meu algoritmo vai conseguir separar cada uma das fluorescências, porque eu tenho a referência 1, a referência 2, lembra que tem os fluorocromos com as amostras e a amostra no controle não marcado. E é essa mistura que vai me permitir, através do cálculo matemático, separar as folhinhas aqui. E aí eu vou ter isso aqui, ó. Então, o algoritmo vai conseguir separar cada pedacinho desse aqui é um espectro que foi, vamos dizer, detectado nesse BV421, ou nesse FITS, ou nesse APC. Tá? Nesse caso aqui eu tenho os meus controles, aqui eu tenho a minha amostra, e aqui eu tenho o meu não marcado. E aí chega o pulo do gato, que é o nosso terror. Quem nunca está lá na bancada, diante da leucemia promielocítica suspeita, né? Morfologia, vem e fala, leucemia promielocítica. Aí você vai lá, não marca 34 NDR, que bom, deve ser mesmo. O 117, meia boca, aquela barriguinha, e tudo parece granulócito. E se você vai olhar lá, tem uma autofluorescência absurda, todos os marcadores estão positivos. Você vai ler, não, é promielocítica mesmo, é assim e tal. Na citometria espectral, você consegue retirar, na parte do amixing, toda a autofluorescência. Toda. Então, no espectral, a gente não tem problema com autofluorescência, porque você consegue retirar aqui. Então, não, como você tem o controle não marcado e você vê cada pedacinho do espectro, você consegue retirar isso da sua análise. E a análise fica bem limpa mesmo. Bom, aqui é aquilo que eu falei para vocês, a diferença, né, da compensação para o unmixing. Então, a compensação eu vou trabalhar nessa sobreposição da fluorescência, por exemplo, aqui no caso o FITS, para o PE, e no unmixing não, eu vou ter cada um dos espectros separados do ponto de vista matemático, né, que já vou conseguir deixá-los individualizados, sem ter esse problema de você ter que fazer um cálculo matemático baseado no espectro. E como é que eu faço para definir meus painéis? Bom, é igualzinho, não muda nada. Eu tenho que saber a biologia, ou seja, eu preciso saber o que eu vou estudar. Então, quando você vai calcular um experimento, eu vou estudar célula, vou estudar linfócito, vou estudar plâncton, vou estudar peixe, vou estudar planta. Preciso saber a biologia da coisa. Eu preciso saber quais marcadores são esperados, quais que talvez não sejam, lembra da história da pergunta, quais que não são de jeito nenhum, e se eu tenho algum tipo de inibição que pode atrapalhar minha reação. Só isso. É o básico que a gente faz para a citometria convencional também. Depois, quando eu souber, né, definir, vou estudar células hematológicas, eu preciso entender quais são os marcadores que são específicos, quais são os marcadores que estão co-expressos. Baseado nisso, eu vou construir o meu painel, certo? Então, uma vez que eu soube o que eu estou procurando, eu vou atrás de entender. E para montar o painel é igual? É igual. Então, você vai usar as mesmas coisas que a gente usa para um painel igual. Antígeno, que eu espero que esteja muito expresso, eu vou ligar no fluorocromo mais fraco. Antígeno que eu acho que está pouco expresso, eu vou ligar no fluorocromo mais forte. Então, eu tenho os antígenos primários, secundários, terciários, e eu vou construindo esse painel. Ou seja, para espectral não tem diferença do que a gente faz para convencional. Depois que eu tenho esse painel, o que eu vou fazer? Eu preciso. Idealizei o painel, preciso titular os anticorpos. Precisa titular o anticorpo na espectral? Precisa. Precisa. Vou fazer o meu trabalho de unmixing. Como é que é o trabalho de unmixing? Lembra?
referência, controle não marcado e controle marcado com cada um dos seus fluorocromos. Uma vez otimizado, só daí eu vou experimentar, fazer uma checagem do funcionamento desse painel, e aí depois eu começo a colocar ele na rotina. Tá? Então vejam que não muda como você desenha a sua forma de trabalhar. Ainda é marcar, ainda é adquirir, ainda é analisar. Tem as suas nuances ali no meio. E sempre aquela história na cabeça. Vai aparecer, provavelmente, mais informação do que eu estou esperando. Não é? Olha só. Isso daqui é um painel de 40 cores. Eu sei que está muito poluído e está pequeno, mas não é, a ideia não é ir olhando um por um, tá? Então a ideia é só para vocês verem que sim, a gente faz representação gráfica, sim, eu posso analisá-los dessa forma, mas é muito mais, vamos dizer, fidedigno eu transferir esse trabalho de análise para os softwares que trazem um aprendizado de máquina, né, onde eu vou ter a separação dos espectros, a separação das células de uma forma mais confiável. Né? Então, através do FlowSum, através do t-SNE, através do UMAP, eu consigo separar isso. E aí eu já vou receber dos softwares o painel de expressão. Eu só vou precisar interpretar aquilo. Então, a análise gráfica ela pode ser feita sim. Normalmente, a gente citometrista, a gente olha, acha isso bonitinho, aquele FlowSum que tem parece uma arvorezinha, mas eu quero ver isso aqui. A gente conversa muito com os bioinformáticos aqui na Flowmentor e eles dizem o seguinte: a gente só criou as figurinhas para vocês verem, porque não precisava. A gente só já confia no resultado final. Né? Então, na citometria espectral, eu preciso dessas ferramentas de análise mais elaboradas e que têm um poder maior para poder eu garantir que eu estou vendo todas as folhas do meu folhas. Bom, aí a última pergunta, acho que essa que era a última pergunta, ela falava: como estão as pesquisas em oncohematologia? Então, eu vou dizer para vocês, antes de falar de oncohematologia, que as pesquisas estão bem avançadas em várias áreas do conhecimento humano e utilizam a citometria espectral. Mas eu vou trazer aqui um artigo que eu li, que ele dizia o seguinte: o Prêmio Nobel da Medicina, um dos prêmios Nobel da Medicina foi do estudo onde você descobriu que uma das formas de combater o câncer não era só destruindo a célula, mas era você trabalhando no sistema imune da pessoa. E fazendo o que nesse sistema imune? Ué, descobrimos que o próprio câncer inibe o sistema imunológico através de vários mecanismos, ok? Né? Hoje a gente tem aí os checkpoint inhibitors e uma série de coisas. Bom, a descoberta de que você pode agir nesse mecanismo, deixando o sistema imunológico ativo ou até hiperativo para combater o próprio câncer, sem você ter que trabalhar somente destruindo as células cancerosas, levou um grande avanço do conhecimento na oncologia. E uma das ferramentas para que você consiga fazer isso é você detectar os chamados biomarcadores, ou seja, formas de detectar que esse tumor está presente e que ele interage com o sistema imunológico em A, B, C, D, ou 40 formas diferentes. O 40 é um número meio cabalístico, né, na espectral, né? Então, a citometria espectral é uma ferramenta poderosa na identificação desses biomarcadores. Então, eu trouxe esse aqui para vocês, esse estudo aqui. A Diana Bonilha, ela é uma grande pesquisadora e publicadora de citometria espectral. Então, vejam aqui como isso aqui tem avanços, né? Na verdade, a gente tem trabalhos em cima justamente dessa descoberta de biomarcadores para tentar avaliar cânceres e sim, o maior número de neoplasias, principalmente neoplasia sólida. Não é leucemia aguda ou linfoma e mieloma, não. É neoplasia sólida, que é um campo onde essa parte da imunologia ela está muito avançada. Mas a gente pensa, puxa, e na hematologia? Como eu falei, né? Poucos lugares, eu sei que tem alguns lugares que fazem isso, você tem um diagnóstico de LMA, mas eles pesquisaram o sistema imunológico também. Viram como é que estava o linfócito T, o B e o NK. Não no nosso, vamos dizer,
na nossa simples avaliação de 19, 3, 16 e 56, não. Em todas as subpopulações também. Mas também tem dentro da pesquisa de vacinas. Não é vacina contra agentes infecciosos, e sim vacinas usando células dendríticas do próprio corpo para com que elas consigam apresentar antígenos para o sistema imunológico. Então, ou seja, você começa a abrir aquele 1000 folhas lá para conseguir todas essas nuances. Você consegue imaginar uma célula dendrítica se ativando? Quantas fases ela tem de ativação? E qual fase é que ela produz, ela apresenta o antígeno? Então, assim, é muito maravilhoso isso, porque é tão delicado que assim, eu comecei a estudar isso e fiquei espantado. Outra coisa é a própria funcionalidade celular, e aqui eu não vou nem falar, por exemplo, de vesícula extracelular, né? Eu não vou nem chegar nesse ponto, mas se você já explodir para a vesícula, né, o quanto que essa comunicação celular dentro do ambiente tumoral do tumor sólido, ele precisa ser estudado. Quantas perguntas ainda não foram feitas? E a mesma coisa, o monitoramento imunológico e o desenvolvimento de terapias, desenvolvimento de droga, esse monitoramento. Então, assim, grandes aplicações para a citometria espectral. Se alguém perguntar, mas quais são as aplicações? Todas aqui que você ainda não descobriu, porque o espectro ele ainda não está descoberto. Cada vez que a gente pesquisa mais, você tem mais perguntas respondidas e outras que são feitas e realizadas. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui como uma introdução à citometria espectral. Queria ouvir aqui de vocês dúvidas. Quem quiser saber mais, vem procurar a gente. Deixa eu parar aqui de compartilhar minha tela. Um de cada vez, gente. Rodrigo, obrigada, viu? Achei muito bacana. Ansiosa para ver o que vem por aí. Se a gente vai conseguir colocar, né, um citômetro desse para rodar no laboratório clínico. E aí eu fiz uma pergunta, tá lá no chat, que é com que frequência que a gente tem que fazer o unmixing, sabe? Assim, quando você está instalando um citômetro ou tem uma periodicidade certa? Você precisa fazer o unmixing para estabelecer a sua rotina, ou seja, aquela inicial, onde você vai, como se fosse a validação da metodologia, e aí você vai precisar validar esse unmixing todo dia. Então, aquela verificação, sabe? Desculpa, não é validar, verificar. Então, é como se fosse o seu controle diário. Você não precisa repetir o unmixing, a não ser que ele perca como é que fala? A linearidade. Mas você vai precisar sempre passar o controle e ver se eles entram na mesma forma como você tinha feito inicialmente. Vai, Mas não vai precisa, ficar caro, né? não precisa repetir, não precisa repetir, é só passar. Aham. Tá bom, muito obrigada. Você guarda, o Amix fica guardado, Dani. Você guarda, Uhum, acho que são 11 dias, se eu não me engano, tá bom, o seu obrigada. experimento. Tá bom. Mais perguntas? É caro, Dani, a gente não falou de preço, mas é caro, assim. Ok, mas assim, só se você pensar 40, né, anticorpos ou mais, é caro, a tecnologia ainda é cara, mas é aquelas coisas, tudo que começa é bem caro e a gente vai, né, disseminando, aprendendo, e a tendência é que isso fique mais barato. Principalmente na hora em que você consegue fomento pelas descobertas que você faz, né? Mais perguntas? Comentários? Alguém aí usa sintometria espectral na pesquisa? Alguém já viu um sintometria espectral? Eu soube que a SciTech, ela estava com um programa no passado colocando sintometria espectral em alguns laboratórios clínicos. Deixavam lá por cerca de 2 meses. Comecei com uma colega que ela teve a oportunidade, ela passou painel de leucemia aguda, viu assim, analisou com né, painel pequeno, vamos dizer assim, 10 cores, e analisou mesmo com o software de análise do laboratório. E aí, assim, tem toda a questão de curva de aprendizado, né? De como aprender a fazer isso
de uma forma mais rotineira. Mas, assim, não teve diferença, segundo ela, que era LMA, continuou sendo LMA. Bom, gente, se não tem mais perguntas, então eu agradeço aqui mais uma vez a atenção de todos. Essa aula está gravada, ela vai para o site, para o YouTube, na verdade. E muito obrigado, uma boa noite e até o mês que vem. Tchau, tchau, muito obrigada. Tchau, tchau.